Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando aqui diretamente de Belo Horizonte, com muito orgulho, há 16 anos, um supervisor da Herbalife. Empresa que mudou minha vida, mudou meu mindset, deu uma reviravolta na realidade da minha vida nesses 16 anos que eu tenho de Herbalife. Por causa de quê? Por causa de estudar, por causa de ambiência, pelo fato de estar próximo a pessoas diferenciadas, que a ambiência, isso aí, faz total diferença na vida do ser humano, né? Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, e nós trazemos aqui um estudo, um livro, um resumo de um livro físico que a gente já estudou, já leu, um treinamento diferenciado. A gente traz aqui para uma mesa redonda para a gente trocar ideia, para a gente chutar para o gol e para a gente buscar mais evoluções. E eu sempre falo o seguinte, esses conhecimentos, e nesse estudo de hoje fala que nós temos que colocar em prática, que a ação é que vai nos trazer resultado. O fato de só sabermos obesidade cerebral, aquilo ali, de maneira alguma, vai nos levar a patamares diferentes. Nós temos um canal pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez, se gostou, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos episódios. O estudo de hoje é a psicologia do alto desempenho e da felicidade. É algo assim, simples. Opa, acho que eu estou errado aqui. Opa. É o Sem Limites. É o Sem Limites. É porque esse caderno aqui é de livro, eu abri ele aqui. Hoje nós vamos falar aqui do poder dos sem limites. Que isso é algo assim extraordinário na vida do ser humano. Que quando nós usamos o nosso cérebro, eu adoro estudar. Quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais ele se torna eficiente. E aí, quando eu estava estudando isso, eu tenho esse livro, a gente vai entendendo o seguinte, cara, tudo que a gente, às vezes, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês que a gente começa algo novo, a gente vai tendo alguns desafios, e quanto mais a gente vai tendo constância, que o Sérgio falou sobre isso agora mesmo, constância, a gente vai ampliando e o nosso cérebro vai desenvolvendo e a gente vai encaixando tantas coisas maravilhosas. Eu comecei a fazer um trabalho mais assíduo de mentoria e das primeiras mentorias que eu fiz para as que eu tenho feito hoje, eu tenho acrescentado tantas coisas no fechamento, porque meu cérebro está expandindo. Quanto mais ele expande, mais resultado eu tenho, mais possibilidades de ajudar pessoas eu tenho, de tocar na vida de pessoas eu tenho. E quanto mais eu tenho a confiança, mais certeza eu tenho do meu resultado. Porque quando a gente está fazendo algo sem confiança, sem a certeza do resultado, aquilo ali tem um período para que a gente faça aquilo. Então, 3 fatores primordiais aí para a gente ter resultado diferenciado. É o mindset, é o método e motivação. E esses 3 fatores, dentro do livro ali, que é no resumo, né? O livro, acho que ele tem 200 e poucas páginas, estou sem lembrança aqui, mas dentro do resumo ali dá 35 minutos, mas com muita riqueza, ele explicando detalhes ali sobre esses 3 fatores aí, que é muito importante na vida da gente. E, obviamente, que nós temos várias pessoas aqui para trocar ideia com a gente, para falar, né, dos 3 fatores aí. A gente vai dar uma viajada aqui pelo Brasil. Para onde nós vamos aí? Vamos aqui para Cesarilândia, Sérgio Mendes, aqui interior de São Paulo. Gratidão, gratidão por estar aqui, né? Eu fiquei uns dias ausentes aí, mas estou de volta aqui. E é uma alegria muito grande, né? Falar de um tema que a gente tem estudado bastante. E quando nós falamos limites, a mente traz um punhado de possibilidades, né? E esse punhado de possibilidades, né? Ele fala ali no livro, ali no podcast, né?
vem diante das crenças. Então, toda vez que nós falamos de limite, nós estamos conectados àquilo que acreditamos. E até ele cita um exemplo ali do corredor, né, no início do livro ali, né, que não, se superar esse tempo vai estourar o coração. Olha que absurdo que às vezes nós colocamos para justificar que nós somos limitados. E nós fazemos isso muitas vezes na vida, que é aquilo que nós não conseguimos alcançar ainda diante daquilo que idealizamos como objetivo, como sonho, pela falta de ação. É uma justificativa que tem de que aquilo, se acontecer, vai causar alguma coisa que não seja boa para mim. Isso, quando trazemos isso de uma forma mais aprofundada, nós vamos ver a questão do merecimento. Que, acima de tudo, se eu sinto que eu sou capaz, mas eu não chego a fazer aquela ação que é necessário para que eu alcance aquilo, é porque eu estou ali colocando um fator limitante diante das do meu próprio acreditar. E como que eu resolvo isso? Quando eu falo em algo sem limites, eu venho de encontro com aquilo que o Criador deixou para nós. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou um ser ilimitado. Mas por que eu coloco limites? Porque eu receio alguma coisa ou preciso fazer uma ação que me leve àquilo que eu desejo que aconteça. E muitas vezes nós trazemos o quê? Um contexto que é desafiador, eu gosto do desafio, mas eu não coloco aquilo com clareza para mim. Tudo aquilo que nós temos na nossa mente, nós podemos o quê? Trazer na palma da mão, nós podemos tocar, nós podemos sentir, nós podemos ter isso. Mas olha o tamanho do acreditar que se faz aprender para que eu possa realmente vivenciar a situação tão desejada. Eu atendi uma pessoa essa semana com 190 quilos. E tudo que ele diz é assim, eu nem como. E quando nós trouxemos a consciência para ele, de onde ele estava colocando as limitações, ele literalmente entrou em desespero. Porque toda a justificativa que ele colocava naquela situação era o limite que estava sendo colocado na vida dele por uma situação de desentendimento com a irmã, de morte da mãe, de culpa. E por que eu estou trazendo essa situação assim, dessa forma? Porque o limite está justamente naquilo que você percebe, que você sabe que existe, e você não faz um plano de ação. Você pode desejar um monte de coisas, mas se não tiver um plano de ação, que você faça aquilo acontecer, e não precisa ser o final daquilo que você deseja. É necessário entender que você tem que trazer isso para o começo. O que é o começo? Eu vou entregar 10 convites por dia, como foi o exemplo do Magno. Eu tenho os convites? Os convites, eu olho para ele, a aparência do convite, ele me agrada? E eu vou conciliando isso de uma forma que aquilo me dê prazer. E aí eu vou aumentando. Eu aumento o prazer, aumento a capacidade, aumento o resultado. Aumento o prazer, aumenta a minha capacidade e aumenta o resultado. Ou seja, é algo constante. É algo que você não vai parar a partir do momento que você tem clareza dos seus objetivos, desde que aquilo realmente faça o sentido que você está buscando na sua vida. Porque as pessoas à sua volta, pelo menos a maioria das pessoas, não aqui nesse grupo, é claro, elas vão estar dizendo, elas vão estar desafiando. E essas pessoas também são importantes. Foi o exemplo que o Magno disse, existem algumas pessoas que, nossa, eu gostaria que elas fossem ou pensassem dessa forma, mas a razão que ela faz e constrói a vida dela não é a mesma forma da sua. E quando nós entendemos isso, aí sim, aí nós transbordamos, que a ideia do sem limites, de não ter limite nas situações e fazer essa mudança cerebral aí, é justamente isso. Trazer aquilo que te traz uma recompensa para que, dentro da percepção do seu meio, do seu ciclo, dentro das suas crenças, dentro daquilo que você mudou como pessoa, você possa também transbordar e as pessoas começam a pegar ali a sua presença, o seu conhecimento, o seu entendimento e começam a olhar para você e falar assim, uau,
Isso faz sentido. E agora eu tenho alguém do meu lado ali, muito perto, que eu posso conversar sobre aquilo que eu não conheço. Que é o que eu faço. Eu estou evoluindo. O que é a minha evolução? Eu estar conectando com pessoas que saibam mais do que eu. E eu tenho esse poder comigo mesmo. Quando eu pego um livro e realmente aplico aquilo que é interessante para mim. Porque tem que ser interessante para mim. E a sociedade cobra muito isso da gente. Cobra coisas que não faz sentido. Hoje a gente vê um meio político aí que as coisas, os limites que estão sendo colocados ali são imposições de crença de pessoas que às vezes nem fizeram aquilo que elas estão falando. Elas nem sabem, elas viram, acharam bonito, acharam interessante, ou defendem uma coisa que elas não têm não é conclusivo para ela. Ela simplesmente viu, achou que é bonito. Então, essa interpretação é importante. E na maioria das vezes, para mim, foi que eu estava achando legal uma coisa que não pertencia a mim, porque eu não acreditava que aquilo era só legal. E quando eu comecei a trazer isso para dentro da minha realidade, então, se me der 5 minutos, eu vou ser o meu melhor em 5 minutos. Para quem? Para quem está me ouvindo? Talvez naquele momento, talvez ainda não. Mas se eu não pôr em ação e perceber que aqueles 5 minutos que foi bom para mim, a mensagem eu não consegui fazer a entrega tão desejada, então eu começo a voltar para dentro de mim e trazer um conhecimento maior, porque é o efeito que eu quero que aconteça e que eu vou fazer acontecer, ele faz sentido quando ele se completar a minha realização. Por isso que é importante entender, está aqui. Agora eu quero fazer isso acontecer, aí eu tomo as decisões e trago clareza. Então, essa capacidade de entendimento, essa capacidade que o nosso cérebro tem de fazer coisas boas, é preciso primeiro ter aceitação de que você tem sim essa capacidade e isso é prazeroso para que aconteça. Beijo no coração de vocês, vamos para onde? Vamos lá. Enquanto tem esse silêncio aí, eu vou dar um pitaco aqui. Sérgio, quando você falou aí, está relacionado aí ao processo, né? Que são as ações. Mas se a gente... o processo, quando a gente tem o caminho, a gente, com certeza absoluta, a gente tem realizações diferentes. Por exemplo, um dos maiores fatores prejudiciais, quando a gente vai ouvindo esse livro, quando eu li esse livro físico, a gente traz muito para o mundo atual da gente, das pessoas do nosso meio de relacionamento, que está relacionado ao quê? Às crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas têm que ser quebradas. Só que tem muitas pessoas que às vezes estão no nosso meio de relacionamento que a gente às vezes fala sobre crenças limitantes e a pessoa está tão fechada para receber essa informação sobre tanta evolução que tem hoje no mundo, que falou lá, que hoje nós temos mais informações do que em um dia, do que por toda a nossa vida nos anos 1400, que, cara, é muita entrega que a gente tem hoje em nossas mãos, se a gente tiver interesse em estudar. Então, as crenças têm que ser quebradas. Que tipo de crença? Cara, vamos falar aqui sobre grana. As crenças lá do passado, de escassez, um monte de frase que os pais falavam, que o pastor falava, que o padre falava, que a professora falava, que a tia falava, que a irmã mais velha falava, que o irmão mais velho falava. Essas crenças, a gente tem que quebrá-las, ressignificar isso através de palavras positivas. Nada na minha vida entra de negatividade. Nada. Eu aqui, falou alguma coisa negativa perto de mim, cancela a informação na hora. Na hora. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e acho que foi uma pessoa que falou essa semana, acho que foi, acho até que foi mesmo, mas conversar perto de você é difícil, porque
Mas é porque, cara, eu estou muito antenado em coisa negativa entrar aqui dentro do meu cérebro. Eu travo ele aqui mesmo. Falou em negatividade, falou em televisão comigo, aberta, falou em briga, falou fazer falta de educação com as pessoas, falou em desafio, falar que está difícil entregar um convite, falar que está difícil de vender, falar que está difícil de fazer isso. Cara, isso para mim é sem chance de entrar. E hoje, esse tipo de conversa, sem chance. Porque quando fala comigo que está difícil, o que você está fazendo para melhorar? É o processo que o Sérgio falou aí agora mesmo. O que você está fazendo? E está ali esperando as coisas acontecer. Falou lá. Você tem muita informação, porém, se você deixar de colocar em prática, qual que é o resultado que a gente vai ter? Nenhum. Então, vamos falar de crenças sobre outro tipo de crença que tem, que a gente vem. De repente, você nasceu num conjunto com um pai, com uma mãe, que eles foram, vou encontrar uma palavra aqui, que eles foram pessoas desonestas. Quantas vezes a gente vê mãe e filho pequenininho dentro do supermercado, tomando um negocinho lá, encostando na prateleira e tal? Aquilo ali é uma crença. E aquilo ali vai levar aquilo ali, em termos de desonestidade no cérebro de uma criança, sobre aquilo ali. Entendeu? Por exemplo, outro tipo de crença, procrastinação. A pessoa procrastina e aquilo ali é uma crença que está dentro dela, porque a mãe dela foi assim, o pai dela foi assim, de sempre deixar as coisas para a última hora, sempre deixar as coisas para depois, sempre estar lá no limite, igual muita gente fala assim, o brasileiro é assim mesmo, deixa as coisas tudo para a última hora. Cara, isso é uma crença. Às vezes, a minha esposa fala assim, ela fala assim, você aplica demais as coisas que você aprende. Cara, eu aplico mesmo, eu aprendi alguma coisa, eu começo a aplicar agora. Quando o Arthur falou lá dos 10 convites por dia, que eram os 10 bagos de feijão que o John Peterson fazia, comecei a aplicar, cara. E eu já tinha ouvido isso antes. Então, esses detalhes é muito importante a gente ter esse entendimento que tem muitas crenças aqui dentro, que a gente tem que buscar a origem dessa crença, a gente tem que quebrar isso através de palavras positivas. Quando a pessoa chega para você, vamos falar assim, em termos de, cara, o brasileiro todo mundo é procrastinador. Eu vou, opa, calma lá. Aqui jamais entra isso. Ontem uma menina falou isso dentro da loja. Deixa eu ver o que ela falou, que eu falei, opa, ela falou assim, todo mundo foi, todo mundo, me exclui desse todo mundo aí. A gente estava falando alguma coisa lá sobre, sei lá, alguma coisa. Ela é personal lá dentro, eu falei, opa, me exclui desse todo mundo aí. E eu jamais me incluo nesse todo mundo aí, porque se eu deixar a fala dela entrar aqui dentro, todo mundo é assim mesmo. Magrão, vem com esse papo furado aqui em cima de mim não, porque aqui eu cancelo a informação na hora. Então, isso, a gente tem que reprogramar nossa mente com palavras positivas, cara. Ontem, o meu fone que eu recebi, ganhei da Herbalife, sei lá, 4 anos atrás, é um Bluetooth, ele é carregador na coisa, mas a bateria dele, ele tem uma bateria. E esse carregador, eu só durmo escutando áudio positivo. Eu falei com o cara, ele falou, mas você usa muito? Eu falei, cara, eu só durmo escutando áudio. Eu peguei a habilidade para trocar o fone de ouvido à noite e tal. Eu falei, cara, mas você dorme escutando áudio? Que maluquice? Você vai estragar seu ouvido? Eu falei, cara, isso para as pessoas é uma maluquice. Para mim, é algo que está dentro do processo, porque eu entendo lá que se depois que eu saio do meu mundo real e eu entro em outra fase da minha vida, que é o sono, que aí eu vou aprender muita coisa, eu só durmo escutando áudio de positividade. Então, essas coisas eu aprendo, eu aplico. Então, é o processo que a gente fala, que a gente tem que entender, porque se a gente só aprende que tem que ouvir um áudio à noite, aprende que tem que fazer uma declaração à noite, aprende que de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a Ivana fala sempre isso aqui, é ativar a lei da gratidão. Eu deixo de ativar. Aprende que eu tenho que fazer minhas declarações na frente do espelho. Quando eu estou lá, primeira coisa, ativar a lei da gratidão, vou para a frente do espelho, faço a minha declaração. À noite, eu só
durmo depois de eu fazer todas as minhas declarações e sentir aquilo que eu estou declarando, que são as vibrações. Às vezes eu sei que ela é muito tranquila, mas às vezes eu vejo que tem dia que a Úrsula fica até irritada, porque eu fico ali 10, 15 minutos lendo as minhas declarações no meu celular todos os dias. Todos os dias, porque é a hora que eu vou pegar no sono. Entendeu? Então, isso eu aplico todos os dias, que é o processo. E o processo, ele vai me trazer para um mundo diferente. Magrão, você tem um mundo diferente? Tem. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho um mundo diferente. Porque eu sou positivo, eu aplico as coisas que eu aprendo, eu sou um cara que interajo, eu sou um cara que bota para moer. Por quê? Ser ego. Cara, é porque eu faço. Entendeu? Então, por que ainda você ainda está buscando o PIN de presidente? Tá. O buscar o PIN de presidente é uma consequência das ações que eu estou tomando hoje, que é o período de gestação. Eu sempre falo isso aqui. Tem o período de gestação. Entendeu? Eu aqui, na hora que quando eu fui qualificar a equipe de milionário, eu fiquei 90 dias ali, ó, todos os dias. Eu andava muito de moto na época, hoje eu ando até menos de moto, mas eu andava muito de moto. O tempo inteiro que eu estava em cima da moto, eu estava declarando, e agora, senhoras e senhores, me ajudem eu gritava isso dentro do capacete, me ajudem a receber o mais novo membro da equipe de milionário da Herbalife, Úrsula e Magno Vieira. Eu tinha essa declaração todos os dias. Eu trepava em cima da moto, eu começava a gritar isso. É a sensação, é a vibração. De repente, a minha vibração para receber o PIN de presidente tá pouca ainda. Porque na hora que eu começar a botar isso aí para moer, pra sentir a vibração, eu no palco, eu declaro isso à noite. Mas, de repente, está faltando eu botar mais força nessa declaração, mais vibração nessa declaração. Cara, eu amo falar sobre essa história. E acho que até te confuso aqui, né? Vamos para onde? Bom dia, vamos aqui para Brasília, e a Lúcia falando, e o Magno falando que ama falar sobre esse assunto, e a gente aqui ama escutar, viu, Magno? Então a gente fica até caladinho aqui para escutar mais. Mas enquanto você falava, gente, vão se aprontando aí para fazer a foto. Quem está com a janelinha fechada já abre aí a janelinha para essa foto ficar bem bonita. E o que me veio aqui à cabeça, Magna, é que o processo começa com o que a gente alimenta na nossa mente. Porque a gente escutar o Magno falar que ele faz as declarações, que ele sente as vibrações, que ele não admite ninguém falar negativo próximo dele. Então, ele faz tudo isso porque houve uma mudança interna. E ele acredita, isso veio da leitura. Então, assim, o fato da gente estar aqui sempre nesse grupo, sabendo que a gente precisa se melhorar, né? Primeiro ser, depois fazer para ter, o ser vem muito do entendimento, do estudo, né? Então, não é algo assim automático. Aí o Sérgio complementou, tá, eu sei de tudo isso, mas eu não faço. Então, o ser só ganha força quando se faz, mas a crença é pessoal. Eu nunca vou poder pegar a crença do Magno. A crença é minha, com a minha história, com o que eu já li, com o que passou a fazer parte do meu ser. E quando o podcast começa lá, ele falando que o corredor, quem botou o limite para o corredor, né? Quer dizer, a pessoa é maratonista e diz assim, não, mas você não vai quebrar esse recorde. O recorde já foi quebrado, é impossível. Se você quebrar esse recorde, você vai morrer, porque o corpo não responde essa velocidade acima de X, né? Que o último recorde tinha sido quebrado. Mas quem conhecia o corpo dele era ele. Quem sabia a quantidade que ele estava treinando era ele. Então, quem te dá o teu limite não pode nunca vir de fora, é de dentro. Você tem que se conhecer, né? Então, o que falhou muitas vezes para que a gente coloque, né, esses limites no nosso potencial,
muitas vezes vem da própria educação, né? Como já foi falado aqui hoje. O que seu pai falou para você? O que seus professores? O que alguém que você confiava falou para você para te colocar esse limite? Agora, quem vai tirar nem é o pai, não é o professor, não é quem colocou, é você, né? Então, é muito importante a gente estar aqui estudando, praticando e não se exigindo além do que você ainda não se permite, porque só você pode se permitir. Eu posso, agora sim, o mentor ajuda, né? Porque senão não existiria o mentor, né? Quando o Sérgio falou muito bem aqui, ele encontra uma pessoa que tem muito peso a perder, mas a pessoa está com limitações que nem ela sabe que está. Quem está de fora mostra para a pessoa a limitação e quem vai tirar a limitação é a própria pessoa. O Sérgio nunca vai poder tirar a limitação dessa pessoa, mas ele mostrou. Agora, a pessoa que tem que se trabalhar. Então, assim, nós que estamos aqui todos os dias de encontro aqui, nós estamos aqui porque a gente precisa se melhorar, né? A leitura que a gente está sendo forçado, agora esse tema, esse livro, esse podcast, mas o processo é pessoal. E, assim, para que a gente também não se cobre. Por que eu não consigo fazer isso que o Magno está fazendo? Porque eu não estou investindo em mim o suficiente em entendimento para que eu possa fazer. Porque o fazer não é automático, é sentido, né? Mas aí já estou vendo muita gente linda aqui com a janelinha aberta. Chegou a hora da gente fazer a nossa foto. Alguém mais vai conseguir abrir? Vamos lá. 3. 1, 2, 3... Epa, vou fazer novamente que a Heloísa chegou agora. Heloísa, vamos lá, Heloísa. Arrumem o sorriso, o chazinho aqui da Silvéria. Mayra, da Mayra. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Quem é que vai continuar enquanto eu coloco lá no grupo a nossa foto? Complementando ali, né? Ô, Lúcio, você só fala da Maíra aqui. A Maíra é uma menina nova, ela é de Uberlândia, ela é filha de um amigo meu que faz parte da equipe de Milionária. A Maíra é uma menina muito top. Ela pode nos ajudar muito aqui com livros, participar com a gente aqui. Ela tem uma energia muito boa, bota para moer, você está entendendo? E mora em Uberlândia. Então, se ela tiver interesse aí, a Heloísa também aí mora em Uberlândia, estava com elas final de semana, eu já sou amigo do pai dela há muito tempo. Se ela tiver interesse em participar com a gente aqui, sempre, né? Isso aqui é muito conhecimento e ela pode ter vários benefícios aqui para levar para o time dela. Maíra, seja muito bem-vinda, tá? Pode ir, Sérgio. Só complementando, né? Maíra, seja bem-vinda. Ele coloca um exemplo ali, né, do super-homem, e é uma coisa bastante interessante que ele fala lá, né? Imagina o super-homem ali, né, todo no processo dele ali, de repente ele recebe um chamado, e quando ele vai para fazer, né, aquele atendimento lá, ele consegue, até chegar naquele local, ele consegue, ele começa a acessar as crenças limitantes dele lá da escola, daquilo que ele ouviu. Olha o caos que se instala diante de algo que ainda existe dentro de você. Por isso que é importante a gente entender essas crenças, elas não vão deixar de existir, mas você vai reenquadrá-las de acordo com aquilo que você vai fazer da sua vida. Então, imagina o super-homem numa situação dessa, o que aconteceria, né? Toda a expectativa de uma família esperando por ajuda e ele, dentro da limitação dele, interrompesse todo o processo que faz parte do propósito, da missão dele, que é salvar vidas. Então, se nós colocarmos nessa situação, nesse exemplo, qual que é a vestimenta que eu tenho aqui do meu super-homem, da minha Mulher Maravilha, que eu posso realmente vestir isso e entender que aquilo que eu vivenciei, ele só faz parte da construção daquilo que eu sou, e que agora a minha missão, o meu propósito não é mais dar atenção àquilo que eu ouvi um dia, mas sim construir algo novo, algo que possa levar sabedoria, experiências novas de entusiasmo. Realmente é se colocar sem limites. E aonde que eu vou evoluir isso? Aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando. Constante. Então, bora lá fazer isso, né? Porque isso aí nós sabemos fazer.
Então, só depende de cada um. Cada um tem o seu modo de interpretação, o seu time ali, né? Mas também é necessário entender que esse mais, né, que eu estou colocando aqui é justamente para avaliação. Ó, o que você está fazendo hoje que você já pode aplicar. Não deixe de aplicar hoje. Não é, eu vou aprender algo a partir de agora. Não, é aplicar o que você já sabe. Do seu jeitão. Porque o seu jeitão é o que de mais valioso que você tem. E entenda que esse seu jeitão de hoje, por mais que você não sinta que você consegue fazer aquela entrega, entenda que o outro lá, quando você abrir a boca, ele vai ficar encantado com aquilo que você já é, com aquilo que você se tornou. Quando você honra isso, nossa, aí sim. Aí você vai criar essa expansão. Beijo no coração de vocês, excelente final de semana, feriado. E vamos para onde? Beleza, pessoal, eu estou saindo agora. Nós passamos um final de semana maravilhoso aí, até segunda, beleza? Beleza, até segunda, gente. Vamos lá. Beijo. Até segunda. Até segunda, bom dia.